Bom, pessoal, aqui é atividade 5, ação expressiva 3, a gente não vai fazer, tá? Vocês podem pular. Vou até escrever aqui, ó. Não fazer. Tá aqui, ó. Vocês podem escrever também, tá? Atividade 5, não fazer. Então vamos para a situação de aprendizagem 2. Nessa situação de aprendizagem, estão previstas atividades para o levantamento de seus conhecimentos prévios e para apreciação, análise e pesquisa dos diferentes estilos visuais das culturas indígenas e africanas de diferentes épocas. Assim, você entrará em contato com o processo de criação de artes visuais e experimentará diferentes materiais, instrumentos, recursos convencionais, alternativos e digitais de modo individual, coletivo e colaborativo. Atividade 1, sondagem. Nessa primeira atividade, com a mediação do seu professor, você participará da roda de conversa sobre os estilos visuais de culturas indígenas e africanas de diferentes épocas, sobre o desenvolvimento das criações em artes visuais e suas experiências com o uso de materiais em processos individuais, coletivos ou colaborativos. Ao final dessa conversa, registre as respostas às questões abaixo. Então aqui, pessoal, a gente vai responder essas perguntinhas, tá? Novamente a gente vai estar respondendo essas perguntas do 1 ao 13. Eu vou ler aqui com vocês para a gente poder entender junto melhor, tá? Vamos lá. Nessa primeira atividade, com a mediação do seu professor, você... desculpa, eu tava lendo de novo. Enfim, a gente não vai ter a roda de conversa, tá? Era isso que eu tava querendo fazer, eu ia reforçar. A gente não vai ter a roda de conversa, mas a gente vai ter essa pesquisinha para vocês entenderem melhor. Se a gente tivesse pessoalmente, eu ia estar indicando temas, enfim, prosas pra gente poder trocar informações. Então vamos lá, a primeira pergunta. Pessoal, só uma coisinha aqui pra eu reforçar, que eu não tenho certeza se eu falei no começo. Vocês não precisam copiar as perguntas, tá? Quando vocês forem colocar no caderno de vocês. Vocês colocam, sei lá, aqui, por exemplo, situação de aprendizagem 2, atividade 1, sondagem, aí 1 e escreve a resposta. 2, resposta. 3, resposta. Não precisa copiar nenhum texto, tá? Pelo amor de Deus. Só vão responder aqui. Mas sempre lembrando de indicar, tipo, situação de aprendizagem 1, sondagem. Ou então aqui no começo, situação de aprendizagem 1, atividade 1, sondagem. Tá? Sempre respondendo assim. Então vamos lá. O que você entende sobre estilos visuais? Comente. O que são estilos visuais? Aí vocês vão ter que comentar. 2. Falem sobre os estilos visuais indígenas brasileiros e latino-americanos que vocês conhecem. Então aqui, depois de todas essas pesquisas, vocês já conhecem alguma coisa, né? Não adianta chegar e falar pra mim, não conheço. Eu vou dar negativado, eu vou dar errado aqui pra vocês, gente. Então, assim, aqui vocês já vão ter um entendimento básico, tá? Porque a gente tá seguindo uma ordem crescente de ensino, de aprendizado. Então, aqui vocês já vão chegar craques. Terceira. Fale sobre os estilos visuais indígenas e africanos que você conhece. Então, aqui, novamente, vamos falar sobre os estilos visuais indígenas e os africanos que você conhece. No anterior eram os brasileiros e latino-americanos. Aqui são os indígenas no geral. Quarta pergunta. Você já acompanhou alguma produção artística ou processo de criação de objetos artísticos indígenas? Comente. Então aqui você já acompanhou alguma produção ou não do processo artístico. Aqui vocês podem colocar, tipo assim, já de maneira presencial, blá, blá, blá. Não, de maneira virtual. Aí vocês escrevem, porque aqui vocês já acompanharam alguma coisa de processo artístico, né, gente? Novamente, a gente está na página 13 do caderninho, a gente já teve páginas anteriores, então vocês têm uma noção do que a gente está falando. Quinta pergunta. Você já acompanhou alguma produção artística ou processo de criação de objetos artísticos africanos? Comente. Mesma coisa, só que aqui com objetos africanos. Sexta pergunta. Você já participou de processo de criação em artes visuais relacionados à cultura indígena, brasileira ou latino-americana? Foi um processo individual, coletivo ou colaborativo? Fale sobre a sua experiência. Então, aqui, se você já participou de alguma coisa relacionada às artes visuais dentro do processo criativo da cultura indígena, seja ela brasileira ou latino-americana, tá? Você já participou do processo de criação em artes visuais relacionadas à cultura africana? Foi um processo individual, colaborativo ou coletivo? Fale mais sobre essa sua experiência. Mesma que a pergunta anterior. Oitava. Relacione os diferentes materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais que podem ser usados nas produções artísticas, seja elas indígenas, brasileiras ou latino-americanas. Então aqui vocês vão relacionar os diferentes tipos de materiais, instrumentos e recursos, gente. Aqui
é mais ou menos a mesma coisa. Material seria o papel, vamos por aqui. Material, papel, instrumento, caneta. E os recursos, se eles são convencionais ou não. Papel e caneta é convencional, né? Mas assim, se a gente for pegar, sei lá, barro, é convencional. Nem tanto. Relaciona os diferentes materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais que podem ser utilizados na produção artística africana. Então aqui é a mesma pergunta que a anterior, só que aqui num contexto africano. 10ª pergunta. Quais as diferenças entre os materiais, instrumentos, recursos convencionais, alternativos e digitais usados na produção artística indígena brasileira e africana? Então aqui são as diferenças entre os dois que a gente pesquisou. A gente pesquisou sobre um e o outro. Na décima pergunta, a gente vai comparar os dois. 11ª. Os povos indígenas continuam desenvolvendo suas produções artísticas da mesma maneira que em outras épocas ou foram mudando com o tempo? Cite exemplos. Então aqui vocês vão dizer se elas foram mudando, se elas estão evoluindo com o tempo ou se elas estão estagnadas em algum ponto. Tipo, sei lá, em 1560 eles faziam bonecos de barro de um estilo estético e agora em 2020 os indígenas continuam fazendo o mesmo estilo estético. Ou eles mudaram, ou eles evoluíram. Os povos africanos continuam desenvolvendo suas produções artísticas da mesma maneira que em outras épocas ou foram mudando com o tempo? Cite exemplos. Mesma coisa, gente. Mesma pergunta. Se ela estagnou ou se ela foi sendo construída conforme o tempo. 13ª e última pergunta, né? O que as culturas indígenas, brasileiras, latino-americanas e africanas têm em comum na produção das artes visuais? Então, o que elas têm em comum? O que elas batem aqui na produção da cultura mesmo? E o que elas divergem de uma cultura para outra? Tá? Então, aqui nas produções artísticas. Seja numa pintura, numa escultura, o que elas convergem e o que elas divergem. Certo? Então é isso, pessoal. Daqui pra frente a gente não precisa fazer mais, tá? Já tem bastante perguntinha, já deu bastante tempo de vídeo, então eu até ia passar mais atividade 2 e atividade 4 da ação expressiva, mas eu não vou passar porque eu acho que já ficou bastante coisa pra vocês. Tem uma pesquisa bem legal aí pra vocês pela frente, porque é muito interessante, gente. Vale lembrar que é muito interessante. Então só pra gente finalizar e recapitular. Dia 9, vocês vão receber esse vídeo, vocês vão assistir, vão começar a fazer. E vocês têm até o dia 23 e 24 de novembro para entregar na escola, levar essas atividades feitas com uma capinha escrito Trabalho de Arte para o professor Maurício. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque eu não tenho bola de cristal. Então coloquem o nome de vocês, levem até a escola, que eu vou na escola, retiro essas atividades e faço a correção. Outra coisa... Façam no caderno de vocês, retirem, né? Tirem a barbinha, deixem tudo bonitinho. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Acredito que não. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Lembrando que tá liberada a pesquisa para vocês fazerem. Pesquisem bastante, vejam muita influência. Tem muita coisa no caderninho também aqui como referência. Utilizem aulas do Centro de Mídias, utilizem Google... Utilizem pesquisas, façam pesquisas, entendam melhor sobre o assunto. Infelizmente, a gente está numa pandemia. Aqui, o meu trabalho está sendo como fazer a ponte entre vocês e a atividade. Caso vocês tenham alguma dificuldade, gente, eu estou à disposição para tirar. Lembrando que eu não posso não estar respondendo no minuto que vocês me perguntaram. Mas em algum momento eu vou estar respondendo para vocês, tá? Não vou deixar ninguém na mão. Então, fiquem tranquilos. Não esqueçam de levar a atividade na escola para eu fazer a correção. E é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem. Pesquisem muito, leiam muito. É uma atividade muito bacana, gente. A cultura indígena, tanto a brasileira quanto a latina, a cultura indígena no geral é linda, é maravilhosa, é rica. A africana, a mesma coisa. É o berço do mundo, né, a África. Então, assim, imaginem, tem coisas lá antiguíssimas que vocês vão amar conhecer. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido a atividade. Qualquer dificuldade, me chamem. Um beijo pra vocês, bons estudos e boa semana aí pra vocês. Tchau, tchau.